Fala, meus irmãos, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo. Vocês lembram de um vídeo que eu fiz aqui do William Vaca, né? Falando, aquele cara que era da Globo, né? Era jornalista da Globo, aí deixou escapar o que ele realmente pensa, quando as câmeras estavam ligadas ainda. Então todo mundo soube o que ele realmente pensa das pessoas de cor, né? Dos nossos irmãos, somos todos iguais. E ele, não, porque isso aí só podia ser. Então a Globo demitiu ele, mas a CNN foi e recolheu o lixo da Globo, né? Então imagina, se o cara já era lixo num canto, imagina aquela que recolhe o lixo. Então ele fez um vídeo esses dias, não é uma matéria, na verdade, na CNN, dizendo que o Donald Trump era aquele brabão que estava procurando confusão e era todo macho até levar um murro na boca, né? Ele falou assim: Donald Trump tem um plano simples, é ser o fortão, valentão e garantir para os Estados Unidos um lugar único de superpotência. Mas todo mundo tem um plano, até levar um soco na boca. E Trump levou um hoje. Essa analogia que ele fez lá. E aí, né? Nada como o tempo para mostrar quem está dizendo a verdade, sendo a gente aqui ou eles lá. E saiu, né? Veja só. Essa mesma matéria estava sendo comentada ainda há pouco, família. Esse vídeo eu estou fazendo 10h32 de 3 de fevereiro, certo? 3 de fevereiro eu estou fazendo esse vídeo às 10h30 da noite, exatamente. Às 8 horas eu estava assistindo outra matéria feita pela UOL. E tava lá aqueles jornalistazinhos mequetrefe deles, 3, metendo o pau no Trump, dizendo que o Trump vai se ferrar, porque o Canadá vai botar pra torar, porque o Canadá é o Canadá, porque o Canadá não é a Venezuela. Ai, meus irmãos, agora olha a matéria que o Merdópolis teve que fazer agora. Saiu agora, meus irmãos, agora, como dizia o doutor Enéas. Premier do Canadá recua e anuncia acordo com Trump para pausar tarifas. Olha aí, ó, segundo o premier Justin Trudeau, ou Justin Jadeu, acordo com o Trump suspenderá tarifas entre Estados Unidos e Canadá por 30 dias. Ou seja, esse mequetrefe, vamos entender a treta. Qual é a treta, Davi? Bom, o Donald Trump fez algumas exigências. Uma delas, a proteção das suas fronteiras. Ele não quer mais que os Estados Unidos seja a casa de mãe Joana. Então ele pegou e disse, olha, eu quero isso de vocês. E aí os caras disseram, não, aqui quem manda somos nós. A gente tá fazendo a nossa parte e você que se dane. Ele disse, eu vou taxar vocês em 25%. E aí os caras disseram, se taxar, nós taxa também. Sabe, isso é quase a mesma coisa de seu patrão te mandasse fazer alguma coisa e você dissesse que não ia fazer, que senão ia demitir ele também. Olha, faz isso aqui pra mim, meu amigo. Não vou fazer não. E outra coisa, se o senhor me demitir, eu demito você também. Como você vai demitir o cara do que é dele? Então é a mesma coisa o Canadá. A diferença do que o Canadá consome e precisa dos Estados Unidos é, para você entender, você lá de nós, é como se fosse R$20 e R$1 do Canadá. Os Estados Unidos dependem desse R$1 do Canadá, certo? E o Canadá depende dos Estados Unidos R$20. Então é óbvio que se eu taxo você e o meu é 20 e você vai taxar 1, né? Você vai taxar os 25% de um, você vai ganhar 1,25 e eu taxando os 20. Mas esses caras são idiotas, na sede deles de poder, naquela coisa que, o mundo todo concorda com as nossas ideologias, porque isso é outro esquerdopata, sabe? Então eles, nesse mundo encantado deles, que só existia na própria mente deles, e justamente porque um dos países que mais financiava toda essa agenda woke era justamente os Estados Unidos. Você vai ver, vai acabar a treta, algumas tretas vão acabar, porque eu já disse pra vocês e fiz algumas pessoas pensar, né? Até algumas pessoas que nunca tinham parado pra pensar, eles disseram, Davi, realmente o que você tá dizendo faz sentido, porque eu digo, como é que pode? O pessoal não tem nenhuma enxada pra trabalhar, não tem nem o básico, água para beber falta em alguns desses países que vivem em treta. Mas mesmo assim os caras têm granada, fuzil. Vai ver o preço dessas armas para você ter noção o quão cara elas são. Quem é que tá financiando? Quem é que tá mandando munição para esse povo? Ora, tem alguém por trás, tem alguém manipulando. As 13 famílias, meus irmãos. Agora o Trump, né, começou simplesmente a fechar a torneira. E aí o negócio começa a aparecer. Primeiro-ministro do Canadá, Justin Jadeu, disse ter chegado a um acordo com o Donald Trump, desculpa a brincadeira, família, para distrair, para suspender tarifas entre os dois países por 30 dias. O anúncio foi feito. A empresa coloca como se não, o cara foi lá, sentou na mesa como gente grande e disse, olha aqui, Trump,
você suspende o meu, eu vou suspender o seu. Não. Ele botou o rabo entre as pernas e vai fazer tudo que o Trump exigiu. Aqui, ó. O anúncio foi feito na segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Um dia após a taxa dos Estados Unidos de 25% sobre os produtos canadenses entrar em vigor. Depois da Colômbia, Canadá, México e China foram os alvos da treta tarifária de Donald Trump. No último sábado, de 1º de janeiro, o presidente dos Estados Unidos cumpriu as ameaças e anunciou tarifas de 25% sobre os produtos do Canadá e México. A China foi taxada em 10%. De acordo com o presidente norte-americano, a medida busca pressionar os 3 países contra a entrada de drogas nos Estados Unidos e a imigração ilegal. Exatamente, família. Não adianta você continuar enxugando o gelo. Não adianta, porque é isso que a esquerda quer. Olha, tá tendo bandido, não é assim? Veja se não é isso que o PT, por exemplo, propõe aqui. Olha, tá tendo muito bandido na rua, vamos colocar mais polícia. Não é o resultado. Por que acontecem os crimes? Por que esses mesmos criminosos assaltam 10, 15 vezes? Por que o camarada, né, quando resolve ceifar vidas, tem 20 e 30 falecimentos nas costas? Simplesmente porque ele não fica preso. Cumpre 1 ano de cadeia, 6 meses, 2 anos, no máximo sai por bom comportamento. Então você endurece as penas, né? E você começa a resolver o problema. Então isso é querer resolver o problema. O Trump poderia fazer um discurso, ó, tá entrando muito imigrante aqui, eu vou encher de homens aqui as fronteiras, a gente vai gastar bilhões no contribuinte, ou seja, quando o governo vai pagar por alguma coisa, significa automaticamente, entenda isso, quando o governo disser que vai criar algum programa para te ajudar, significa que ele vai encarecer ainda mais os produtos essenciais para você sobreviver, para manter essa tal ajuda. Não tem ajuda de verdade, essa tal ajuda vai ser mantida com os nossos impostos. Então o Donald Trump podia ter dito isso, olha, a gente vai impedir a entrada de imigrantes aqui, mas ia gastar muito mais para manter essas fronteiras vigiadas do que o prejuízo que os próprios imigrantes estavam dando lá dentro. Tá entendendo? Então o Donald Trump pensou, o cara é um empresário, o cara tem Elon Musk do lado dele. Ele pensou o quê? Eu vou fazer com que os próprios responsáveis por essas imigrações paguem por elas. Vou taxar os caras se eles não aceitarem a fazer o trabalho que eu quero que eles façam. Será que o cara é inteligente, família? E ele tem como fazer porque ele está na frente do principal carro do mundo. A verdade é essa, tá certo? Então não tem essa de, resolveram, não. Olha isso aqui, ó. Em uma publicação no X, Jadeu revelou ter conversado com Trump por telefone. Após a pressão econômica do líder norte-americano, o premier do Canadá recuou e anunciou um plano de 1 bilhão para reforçar a fronteira entre os dois países. Aqui é o Tadeu falando, tá certo? Acabei de ter uma boa ligação com o presidente Trump. O Canadá está implementando nosso plano de fronteira. Não tinha nosso plano, agora tem. Com novos helicópteros, tecnologia e pessoal. Coordenação aprimorada com nossos parceiros americanos. E recursos aumentados para interromper o fluxo de fentanil. Quase 10 mil funcionários na linha de frente estão e estarão trabalhando na proteção da fronteira, disse o ministro canadense no comunicado. Então o premier do Canadá, que no início de janeiro anunciou a renúncia ao governo do país, né? Você vê a competência dele, né? É que seu partido decidir uma nova liderança. Então ele está só esperando para pegar o beco, né? A matéria já praticamente encerra por aqui, mas olha o que o Trump falou. Olha o que o Trump falou, né? Estou muito satisfeito com esse resultado inicial e as tarifas anunciadas no sábado serão pausadas por um período de 30 dias para ver se um acordo econômico final com o Canadá pode ser estruturado. Justiça para todos, escreveu o líder norte-americano. É isso que o líder tem que fazer, ele tem que governar para a nação dele. E eu quero provar isso aqui, porque tem uns comédia, né, que fica aqui fazendo... virando cabo eleitoral mesmo, né, babando o ovo e distorcendo o fato. O Donald Trump não é salvação para o Brasil, não é salvação para o que seja, ele é salvação para o país dele. Tanto é, né, como a culpa condena. Deixa eu mostrar essa outra matéria aqui para vocês, ó. Veja aqui, meus queridos e nobres irmãos. Aqui, ó. O que visita de assessor de Trump à Venezuela e libertação de americanos indica sobre estratégia dos Estados Unidos com Maduro.
6 americanos presos na Venezuela foram libertados na sexta-feira, 31/1, após a visita de um enviado do presidente Donald Trump a Nicolás Maduro, no Palácio de Miraflores, em Caracas. Richard Grenell, enviado de Trump para missões especiais, postou em seu perfil no X, antigo Twitter, que estava retornando aos Estados Unidos com os 6 americanos libertados após a reunião. A postagem foi acompanhada por uma imagem dos prisioneiros libertados e sorrindo. Pouco antes da chegada do avião que transportava os libertados, o presidente comemorou a notícia, também com um post na rede social. Acabei de ser informado de que traremos 6 reféns da Venezuela para casa. Obrigado a Rick Grenell e toda a minha equipe. Bom trabalho. O Departamento dos Estados explicou que Grenell viajou a Caracas com o objetivo de fazer com que Maduro aceitasse voos com cidadãos venezuelanos deportados pelos Estados Unidos, assim como para negociar a liberação dos americanos presos na Venezuela. Esse foi o primeiro contato público entre o governo venezuelano e o americano desde o retorno de Donald Trump para a Casa Branca. Então chegou para fazer, né? Inclusive, o Maduro chegou a dizer, que é o mais importante aqui, meus irmãos, que esse era um novo começo da relação dele com os Estados Unidos. E aí muita gente ficou com o pé atrás dizendo, caramba, o que o Trump fez foi uma cagada, principalmente gente de esquerda, dizendo que o que ele fez foi uma cagada, que ele está legitimando o governo ilegítimo de Maduro. E de fato, meus irmãos, sabe o que o Trump pensa sobre isso? É claro que ele não gostaria de estar negociando com Maduro, mas ele não veio para resolver problema nosso, problema da Venezuela, problema do Brasil. Ele não veio, ele veio para fortalecer os Estados Unidos. Veja, o Trump não está interessado em poder, ele já tem demais, já teve poder demais. Ele podia agora simplesmente querer descansar, até porque ele está com idade avançada já, né? Ele não é tão mais jovem que o Joe Biden, não. Ele já está numa idade avançada, já é um coroa, já é um velho mesmo. O que ele quer agora de verdade é ser lembrado como o homem que devolveu a posição de liderança à América. Ele quer que daqui a muitos anos, muitos séculos, as pessoas pensem, olha, teve um cara chamado Donald Trump, que o país estava em frangalho, estava perdendo a moral, e ele devolveu isso com medidas fortes, foi para cima, um homem corajoso. Isso já aconteceu e ele sentiu esse sabor de ser lembrado assim pelas pessoas quando o Putin invadiu a Ucrânia, porque as pessoas sabiam que se ele tivesse no poder, aquilo não teria acontecido, ele não teria deixado de chegar a tal ponto. Então ele sentiu esse sabor do que é ser lembrado por esse tipo de coisa, eternizar o seu nome. Nenhum ser humano pode viver para sempre, mas a história desse ser humano pode durar muito tempo na mente das pessoas, e é isso que ele quer. Então é um homem com uma missão. Ele não vai salvar o Brasil, ele não vai salvar a Venezuela, Cuba. Esses países podem sim, se a população tiver força para isso, se beneficiar do que ele vai fazer. É isso que a gente pode fazer. Não existe, de fato, heróis na geopolítica. Não existe, meu irmão. Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Agora, o mal é que você tem uma oposição mentirosa, falsa aqui no Brasil. Tem até pessoas boas no meio dela, mas que estão amarradas, né, por uma liderança que você sabe que é o Bolsonaro, né, que está fazendo de conta e está barganhando com a esperança da população nele. Ele está usando isso. Então a gente está numa situação muito difícil, onde as coisas vão piorar muito e a gente vai ficar naquela. Ou se entrega de vez aos comunistas, vamos só negociar com o comunista, ou, né, que eu acho que o sistema quer bem isso mesmo, quer que o Trump, deixa o Trump vir para cima, a gente não vai ter o que fazer mesmo e vamos ser obrigados a dizer ao povo, olha, agora só tem a China, só tem a Rússia, né, só tem a Venezuela, só tem Cuba. A gente vai negociar aqui, ó. Ou o povo realmente começar a cobrar a esse pessoal